Olá, hoje eu quero começar fazendo um questionamento muito interessante. Primeiro eu vou ler um texto que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 2, o verso 16, que diz o seguinte: E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos. A questão é a seguinte: se nós aprendemos aqui no programa Na Mira da Verdade que o diabo não entra, não tem acesso aos nossos pensamentos, como seremos julgados desses pensamentos pecaminosos? Não é o diabo que causa todo o pecado? Parece filosófico essa questão, não é? Mas você vai saber agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha aí pela Sky, canal 14, um abraço muito especial para você que está aí assistindo a nossa programação. E você que nos ouve através de uma das 17, 18 rádios da Novo Tempo espalhado em nosso país, um abraço carinhoso para você que nos ouve também. Esse programa é ao vivo, tanto aqui na TV Novo Tempo, quanto para vocês aí que nos ouvem através da Rádio Novo Tempo. Vamos começar o nosso programa conversando com o professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Meu amigo, graças a Deus, muito bem, contente por começarmos mais um programa. E vou aproveitar, amigo Tito, para mandar alguns abraços rapidamente aqui, meu irmão. Primeiramente, um abraço para todo o pessoal querido lá do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, que nos receberam também quando estivemos lá. Um abraço especialmente, não é, para o amigo Tiago e a amiga Priscila também, jovens muito queridos de lá. Um abraço também para o Jackson, vice-prefeito de Laranja da Terra, no Espírito Santo, que também acompanha o programa. E um abraço para o Wilton e Ana Karina, de Beberibe, Ceará. Obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm com o programa Na Mira da Verdade. Muito bem, professor, eu também queria mandar abraços especiais aqui, mas daqui a pouquinho eu vou falar uma pessoa muito especial que foi encontrada lá no interior da Bahia, que já vou mandar um abraço especial para você que está nos assistindo aí, viu? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Veja só, rapaz, o questionamento que nós começamos o nosso programa hoje... Muito interessante. ...é bastante filosófico, porque veja só, eu queria até dizer que esse questionamento foi de uma telespectadora que esteve aqui andando pelos corredores da Novo Tempo e perguntou pra gente sobre isso daí e a gente formulou essa questão muito interessante. Olha só, a Bíblia fala que nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, até mesmo pelos nossos pensamentos, como eu li ali em Romanos 2,16. Agora, julgado pelos nossos pensamentos, se é o inimigo de Deus, o diabo, que causou todo o pecado, que fez com que nós herdássemos esse pecado e que nós pecamos através dele ou por influência dele. Agora, nós aprendemos aqui no programa que o diabo não tem acesso aos nossos pensamentos. Como é que nós vamos ser julgados de um pensamento onde o diabo não tem acesso? Que pensamentos são esses? Algum pecado que depende somente de mim e não do inimigo de Deus, professor? Como que é isso aí? Olha, essa pergunta é muito interessante e precisaríamos de muito tempo para responder todas as facetas dessa questão. Mas aqui é um detalhe importante. A Bíblia ensina realmente que somente Deus sabe o que está na mente humana e que o diabo não pode saber isso. Por exemplo, aqui em 1 Reis 8:39 é dito o seguinte: ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem.
A Bíblia é muito clara em dizer que apenas Deus conhece o coração do homem. Mas existe um outro texto também que é muito interessante, que encontramos aqui no Salmo, capítulo 94, versículo 11. Salmo 94, verso 11 diz o seguinte: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Se Deus conhece nossos pensamentos, mas o diabo não sabe o que está na nossa mente, de que maneira ele pode nos levar a pecar mentalmente de modo que sejamos julgados por esses pensamentos? O detalhe é que mesmo o inimigo de Deus causando influências externas para eu pecar em pensamento, eu não peco em pensamento e nem você apenas por influência do diabo. De acordo com o Salmo 51, verso 5, você e eu nascemos com uma predisposição para o mal, porque herdamos isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15, nos mostra que muitas vezes pecamos por causa dessa nossa natureza. Pensamos, não é, em pecados por causa dessa nossa natureza. Por mais que você e eu muitas vezes não pratiquemos um pecado de maneira comportamental, pecamos em pensamento. E por isso precisamos, querido amigo, desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. E aqui em Tiago 1, 14 e 15 encontramos essa resposta a essa pergunta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Perceba que aqui a Bíblia afirma claramente que muitas vezes pecamos por causa da nossa natureza pecaminosa. Então Deus vai julgar-nos pelos pensamentos porque Ele não depende, diríamos assim, do diabo nos levar a pecar em pensamento. Mesmo sendo difícil controlar os pensamentos, Deus nos dá poder, através do Espírito Santo, para gerenciarmos, administrarmos. Deus não vai condenar você pelos seus pensamentos. Agora, se você não gerenciar os seus pensamentos e você ir para o pecado e ser um pecadeiro, fazer desse pecado um estilo de vida, aí é claro que isso vai levar você à perdição eterna se não houver um arrependimento. O conselho de Deus, ali em Filipenses 4,8 é o seguinte: finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Como dizia Martinho Lutero, nós não podemos evitar que os passarinhos voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que os passarinhos façam ninhos sobre a nossa cabeça. Isso significa que nós podemos, com a ajuda de Deus e com uma postura de decisão, administrar os pensamentos, mesmo que não possamos evitar que eles venham à nossa mente. E para finalizar essa resposta, eu gostaria de fazer uma coisa. Fazer algo diferente. Eu queria dar esperança para muitos telespectadores e ouvintes que têm a doença da esquizofrenia. Você sabe que o esquizofrênico, muitas vezes, ele vive num mundo paralelo a esse nosso. E ele não tem controle sobre essa doença. E muitas dessas pessoas se sentem extremamente culpadas porque ouvem vozes do além, porque tem um mundo totalmente paralelo ao nosso. Muitas vezes a pessoa cria dois mundos. Devido à sua muita ansiedade, a muitos reveses na vida, ela desenvolveu isso. E eu queria dar uma mensagem bíblica para você não ficar se atormentando com a sua doença. Deus sabe diferenciar entre a pessoa que dá vazão aos seus pensamentos maldosamente e que não quer usar da ajuda de Deus para isso, daquela pessoa que está doente. Deus não usa do mesmo peso e da mesma medida para as pessoas. E eu queria deixar um capítulo, um texto importante para você que tem a esquizofrenia e não consegue, muitas vezes não tem domínio sobre aquilo que vem à sua mente. Eu quero mostrar para você um texto bíblico que vai lhe dar esperança, para você crer que independente da doença psíquica, do problema mental que você tem, não importa, você telespectador e ouvinte, Deus ama você
Ele é paciente com você e Ele entende as suas limitações. Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem. Desde o mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha a esperança de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Se você tem esquizofrenia ou qualquer outro problema de ordem emocional, que lhe deixe culpado pelo que você pensa, creia na graça de Jesus Cristo. A graça de Cristo é maior que a sua doença. Ele pode curá-lo, curá-la, e se Ele não fizer isso nessa vida, Ele vai ter compreensão com você, vai lhe dar forças para você administrar o seu problema. Mas se trate, além do seu alimento espiritual diário, com a Bíblia, oração, frequência à igreja, faça tratamento especializado. E com certeza, a combinação entre o espiritual e a medicina vão trazer grandes resultados para a sua vida. Deus ama você, entende suas limitações. A graça de Cristo é maior que os pensamentos que lhe incomodam. Ok, professor, muito bem, muito boa a sua explicação aí com relação a esse assunto, que aparentemente é bastante complicado. Mas veja só, para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas, os seus questionamentos para a gente, através do nosso torpedinho SMS, o número é 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você prepara lá sua pergunta, manda para mim que eu recebo aqui ela na hora e ela poderá estar na mira da verdade. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. É só acessar lá a nossa página, você vai ver que do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está ao vivo. É só você preencher a sua dúvida ali que eu recebo também na hora. Ou então você pode mandar a sua pergunta através do nosso Twitter. O nosso Twitter é @naMiraDaVerdade. twitter.com/na mira da verdade. Você entra na nossa página e manda a sua pergunta através do @naMiraDaVerdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande os seus questionamentos e todos aqui estamos juntos aprendendo a palavra de Deus. E veja só, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, da Igreja Adventista, não. E sim, o que a Bíblia diz. Todas as suas respostas serão fundamentadas e respondidas de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E muito obrigado por você já estar aí participando do nosso programa, mandando as suas perguntas. Afinal de contas, são vocês que fazem o programa acontecer. Professor Leandro Quadros, vamos, meu amigo. As perguntas não param de chegar aqui. Coisa boa. Muitos questionamentos. E eu queria já começar falando daquele velho problema que sempre a gente trata aqui sobre os alimentos. Eu recebi duas perguntas que eu posso relacioná-las para poder responder de uma vez só. Olha só, pelo nosso blog, a Jéssica, ela é do Mato Grosso, Sapezal, a cidade, ela pergunta o seguinte: em Marcos 7, versículo 19, Jesus diz que todos os alimentos são puros. Que explicação existe para essa afirmação? Todos os alimentos são puros. Agora, existe uma outra questão que fala na Bíblia, por exemplo, essa pergunta quem mandou aqui foi o Felipe, ele é de Bauru e ele diz o seguinte, em Levíticos 11 fala a respeito dos alimentos. Pois bem, a parte que diz sobre a carne de porco, lá fala que se tocarmos em seu cadáver, seríamos imundo ao Senhor. Pois bem, se for a um mercado e tocar em uma carne de porco ali no açougue, eu já estou imundo também, professor? Eu já estou pecando só de tocar no alimento, como diz a palavra de Deus? São duas perguntas aí relacionadas com os alimentos, professor. O que você me diz sobre isso? Muito boas essas perguntas. Primeiramente, querido amigo que nos acompanha, nós não podemos fazer a separação ou dicotomia que é feito entre
a saúde física e a saúde espiritual. Há no meio religioso um ensinamento que é uma desgraça, né? De que você, sendo salvo pela graça de Cristo, você está livre para comer o que você praticamente quiser. Meu amigo, não é assim. Aquilo que você e eu colocamos para dentro do corpo vai afetar a nossa mente e a nossa espiritualidade. A Bíblia apresenta uma visão integral do ser humano. E nós não podemos separar as duas coisas. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, é dito o seguinte: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se é possível eu honrar ou desonrar a Deus através daquilo que eu como, então é muito importante eu me adequar, pelo poder e graça de Cristo, ao regime dietético ensinado na Bíblia. Então esse é um primeiro ponto. Em relação a Marcos 7,19, que ali Jesus aparentemente estaria contrariando as leis de Levítico 11. Em Marcos 7,19 é dito o seguinte: porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Se eu tirar esse texto do contexto, eu vou pensar o seguinte: Cristo, mesmo tendo o Antigo Testamento como a palavra de Deus, ele anulou o Antigo Testamento, sendo que ele mesmo em João 5,39 demonstra que a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Só que se você ler a partir do versinho 1 de Marcos 7, diz o seguinte: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. E viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Perceba que a discussão aqui em Marcos 7 não eram alimentos puros ou impuros. Por quê? Aqui Cristo está falando com judeus. Na mesa de judeu não havia carne de porco. Então pegar Marcos 7,19 e dizer que Cristo está permitindo o consumo de carnes imundas, muitos autores fazem isso, eles estão, com todo respeito, mais por fora que arco de barril. Porque a questão aqui é o comer sem lavar as mãos. Havia na tradição dos anciãos um ensinamento de que antes de comer, você tinha que lavar as mãos como um ritual de purificação. E Cristo ensinou aos seus discípulos que nós lavamos as mãos por questões higiênicas e não por questão cerimonial. Quando Cristo falou que todos os alimentos são puros, é nesse contexto. Todos os alimentos são puros, independente de um indivíduo comê-los ou não sem lavar as mãos de forma cerimonial. Então, este é o contexto, e fugir disso é ser desonesto para com a palavra de Deus. Em relação a Levítico 11, que afirma para não tocar na carne de porco, é claro que nós não devemos ainda nos alimentarmos deste animal. Este é o princípio que extraímos do capítulo 11. Mas a questão do tocar hoje não se aplica esse detalhe a nós, porque hoje nós estamos numa cultura diferenciada. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência e com a quantidade de água suficiente que eu e você temos para nos banharmos, se nós encostarmos num porco não vai ser uma coisa grave para a saúde como era para o israelita. Eles viviam no deserto, nem sempre tinham água potável, não tinham antibióticos, então se alguém tocasse num animal, contraísse uma doença, aquilo ia matar o povo de Israel em massa. Então o princípio se aplica a nós, não vamos ingerir esse alimento imundo. Agora, o detalhe de como o princípio foi ensinado para o povo de Israel é diferente, porque hoje nós temos mais acesso à água, mais acesso a antibióticos, mais acesso à medicina do que eles. E, portanto, as leis bíblicas que dizem respeito a aspectos morais e aspectos dietéticos são muito importantes. Porque, repito, aquilo que colocamos para dentro do corpo afeta a nossa mente e afeta a nossa espiritualidade, porque o Espírito Santo se comunica conosco através da nossa mente. Muito bem, professor.
As perguntas que estão chegando aqui pelo Torpedinho são interessantíssimas e também pelo nosso blog. E eu queria já colocar uma aqui do Alberto, ele é de Araçatuba, São Paulo, e ele pergunta o seguinte: em Atos, no capítulo 15, o versinho 28 e 29, fala a respeito da decisão dos apóstolos e do Espírito Santo sobre o que os gentios deveriam se abster e guardar. E lá não fala ou não menciona nada sobre o sábado. Uma questão tão importante ficou de fora. O Espírito Santo aprovou isso? Vamos ler o que está lá em Atos 15, 28, para a gente contextualizar aqui, viu, professor? Pode ler, meu amigo. Atos 15, 28 está dizendo o seguinte. É uma pergunta interessante aqui, ó. 15, 28 está dizendo o seguinte. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições, que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue, nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Aqui eles estão falando aos gentios, pedindo para que eles se abstessem de alguma coisa e guardassem algumas leis. Por que não é mencionado aqui o sábado? Isso aqui está no Novo Testamento. E no Novo Testamento parece que não fala nada sobre o sábado, professor. Esse é mais um texto que está querendo mostrar isso para a gente. Como é que é? Você sabe, amigo Tito e querido telespectador que enviou essa pergunta, existem muitos defensores da fé desinformados em relação a esse assunto. Eu tenho lido muita literatura para minha dissertação, literatura anti-adventismo, né? E eu tenho visto repetidamente esse argumento de que, já que em Atos 15, 28 e 29 não se faz menção ao sábado, então não é para guardar o sábado. Esse é um argumento absurdo e um atento leitor à palavra de Deus não vai dar atenção a uma barbaridade dessas. Por quê? Aqui no capítulo 15 de Atos não é mencionado honra teu pai e tua mãe. Então por isso o mandamento deixou de ser importante. Aqui no capítulo não é mencionado para dizimar. Então se não orientaram a igreja em Jerusalém, da igreja de Jerusalém não partiu a orientação de dizimar e de honrar pai e mãe, então quer dizer que isso na Bíblia acabou. Vocês perceberam a insustentabilidade desse tipo de argumento? Na verdade, os apóstolos estão tratando de um contexto muito específico. Qual era o problema que fazia parte da vida desses recém-conversos? Era a questão da idolatria, do comer carne com sangue e da imoralidade sexual. O dizimar, o honrar pai e mãe, o observar o sábado não faziam parte dos problemas que esse povo enfrentava. Então é óbvio que essas questões não seriam mencionadas. Agora, que o sábado, mesmo não sendo um meio de salvação, o sábado é um dia que você observa porque você ama Jesus. Sua salvação é pela graça. Agora, que o sábado continuou sendo observado pelos apóstolos é muito óbvio na Bíblia. Não tem como negar isso. Por exemplo, em Atos 16, 13, porque alguns chegam ao cúmulo de dizer o seguinte: Paulo guardava o sábado para agradar os judeus e evangelizá-los. Como é que a pessoa consegue chegar a uma conclusão dessas? Em Atos 16, 13, percebemos Paulo guardando o sábado num território pagão, romano. E se o domingo fosse o dia de guarda, aqui era uma ótima oportunidade para ele dizer que o dia de guarda foi mudado, mas isso não aconteceu. Olha o que diz Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Veja, num território pagão, Paulo guardou o sábado em meio à natureza. Não como um meio de salvação, mas porque faz parte do estilo de vida do Filho de Deus passar pelo menos essas 24 horas sagradas com Jesus Cristo. Então, meu querido amigo, perceba que este argumento que eles se utilizam em torno de Atos 15 é um argumento furado, fácil de se refutar,
Basta fazermos essa leitura da Bíblia, irmos para Atos 16:13 e o assunto é resolvido. Mesmo sendo salvos unicamente pela graça de Jesus, como diz Efésios 2:8 e 9, a graça de Cristo, ela faz a diferença na nossa vida. E a diferença é que essa graça vai nos transformando a cada dia para nos parecermos mais com Deus. E isto, neste processo de novo nascimento, está envolvida a inscrição da lei de Deus no coração do ser humano, de acordo com Hebreus capítulo 8, versículo 10. E desta lei faz parte o sábado. Eu queria apresentar para você o nosso blog. E lá você pode, além de ver os nossos programas em outro momento, os nossos programas são gravados e postados lá no nosso blog, você vai se deparar com uma quantidade imensa de posts que colocamos lá semanalmente, falando dos mais diversos assuntos relacionados com a Palavra de Deus. Além disso, você pode também receber em sua casa gratuitamente a revista, o presente que nós oferecemos aqui para você. Eu queria que você desse uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o nosso blog. Se você não teve a chance ainda de dar uma olhadinha, esse é o nosso blog e você pode ver os diversos temas que nós colocamos aqui semanalmente, diariamente, praticamente. E eu queria mostrar para você esse campo aqui, ó. Aqui você está vendo, ó, revista gratuita. Basta você clicar aqui e você vai receber a revista Verdades para o Tempo do Fim de forma gratuita. Esta aqui é a maneira de você receber a revista. É só você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você pode clicar aqui e preencher um pequeno formulário e você vai receber gratuitamente a sua revista aí na sua casa, tá bom? Então não perca tempo, acesse agora mesmo novotempo.com/na mira da verdade e peça a revista gratuita Verdades para o Tempo do Fim. É um verdadeiro estudo bíblico para você que quer aprender mais sobre a Palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui da TV Novo Tempo e também da Rádio Novo Tempo. Você que está nos ouvindo aí através da Rádio Novo Tempo, um abraço carinhoso e participe do nosso programa. Mande as suas perguntas através do nosso torpedinho SMS para o número 12 91566972 ou então acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Obrigado por você fazer acontecer o nosso programa. Afinal de contas, são as suas perguntas, são as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Você já está aposto aí para começar a próxima? Espero Cadê que você? sim. Não estou vendo você aqui na tela. Ó, tô meio invisível. Opa! Agora apareci. Rapaz, olha só. Eu tenho uma perguntinha que chegou de uma irmã católica muito interessante. Eu queria aproveitar e mandar um abraço todo carinhoso para os nossos irmãos da Igreja Católica que acompanham o nosso programa, os nossos irmãos da Igreja Batista, os nossos irmãos da Igreja Quadrangular, os nossos irmãos das igrejas pentecostais espalhadas pelo nosso país que acompanham o nosso programa com o intuito de aprender a Palavra de Deus. Muito obrigado mesmo por você participar do nosso programa. Afinal de contas, nós queremos juntos estudar a Palavra de Deus. E aqui, quando nós fazemos as perguntas, quando nós respondemos essas perguntas, são baseados na Palavra de Deus. Como eu costumo dizer sempre, esse aqui é o nosso manual de sobrevivência. E nós precisamos conhecê-lo cada vez mais para podermos viver bem nesse mundo. E o Senhor Deus deixou todos os ensinamentos para que a gente pudesse viver bem. Então basta a gente conhecer esse livro sagrado e nós vamos viver felizes. Mas professor, neste livro sagrado também a gente se depara com grandes questões. E olha só a pergunta, deixa eu ver o nome da irmã aqui, ela é de Goiânia, o nome dela é Iara. Iara, a sua pergunta está na mira da verdade e a pergunta é a seguinte: a Bíblia relata sobre pessoas que Deus levou para o céu. Então, por que Deus não levou a Virgem Maria, que é a própria mãe de Jesus? Segundo o que dizem, ela é católica e ela quer saber por que Maria não foi para o céu. E na Bíblia a gente percebe que Jesus levou muitas pessoas para o céu. Por que ele não levou a sua própria mãe aqui da terra, professor? Pois olha, querida irmã Iara, é muito interessante essa sua pergunta. Realmente, a Bíblia relata pessoas que foram levadas para o céu. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 2, Elias, é levado vivo para o céu.
Ali em Gênesis 5, 24, Enoque é mencionado como indo vivo para o céu. E depois, quando lemos Judas 1:9 e Mateus 17, 1-3, percebemos que Moisés foi ressuscitado para ir ao céu. E além dessas pessoas, encontramos ali Mateus 27, 52 e 53, um grupo de pessoas que Cristo ressuscitou para testemunharem da ressurreição dele em Jerusalém, que segundo Efésios 4, 8 e 9 foram para o céu. Entretanto, a Bíblia não menciona a ida de Maria ao céu. A referência que nós temos é que depois da subida de Cristo ao céu, ela permaneceu. Nós não temos referências bíblicas que indiquem que ela foi para o céu. E por isso eu não tenho como lhe dizer por que Jesus não a levou. Porque isso não é um motivo, não faz parte, na verdade, da revelação. É Deus quem decide isso. Agora, quando você lê Atos 1, você percebe que quando Cristo foi ao céu, não é? Maria não foi junto. Então, Atos 1, 14 diz assim: todos eles se reuniram, veja aqui é depois da subida de Cristo aos céus, dos versos 9 ao 11 de Atos 1. Todos eles, falando dos apóstolos, se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então perceba, querida amiga, querido amigo católico, que biblicamente, depois que Cristo subiu ao céu, Maria permaneceu neste mundo, tendo a sua comunhão com Deus, se reunindo com os apóstolos e sendo uma luz neste mundo para mostrar o conhecimento de Deus às pessoas. É importante destacarmos que mesmo Maria tendo sido uma pessoa muito importante e nos deixado um grande exemplo na Bíblia de dependência de Deus, como lemos ali em Lucas 1:47, 1 Timóteo 2:5 nos mostra que existe apenas um intercessor entre Deus e os homens. E 1 Timóteo 2:5 vai nos responder dizendo o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Apenas um ser que é divino, humano, pode ser a ponte de ligação entre você e Deus. E como Maria não tem esse atributo de Cristo, por mais importante que ela tenha sido, ela não pode ser a sua e nem a minha intercessora, de acordo com a Bíblia. A próxima pergunta é a seguinte, professor: por que os judeus eram circuncidados e hoje não existe essa prática ou não existe esta lei? Existe sim a lei do sábado como era no passado, mas a lei da circuncisão, por exemplo, não existe. Por que isso? Nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que analisar na Bíblia e diferenciar o que é um princípio moral e um costume. Por exemplo, quando você analisa, é claro que tanto o sábado quanto a circuncisão são mencionados na Bíblia como sendo sinais perpétuos entre Deus e o seu povo. Agora, isso significa que sábado e circuncisão estão no mesmo patamar? Não. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 2, 1-3, você percebe que o mandamento do sábado foi dado antes de um mundo de pecado. O princípio é o que? Adoração a Deus no sétimo dia. Já a circuncisão, ela foi dada por Deus num contexto em que o povo estava no deserto e eles, através da circuncisão, que era um corte no prepúcio do pênis, deixavam a glande do órgão genital descoberta. Para quê? Morando no deserto e tendo pouco acesso à água, seria mais fácil de manter a higienização do órgão masculino. E aquilo também seria um sinal tribal, identificando aquele povo como pertencendo a Deus. Aquilo tinha um simbolismo interessante. Romanos capítulo 2, versículo 29, nos mostra o que Deus queria ensinar para o povo através da circuncisão. Romanos 2, 29. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita.
Então aqui está ensinando que a circuncisão era um símbolo da circuncisão do coração que Deus quer fazer no ser humano, ou seja, converter o ser humano. Assim como na circuncisão se tirava, diríamos entre aspas, o desnecessário do órgão genital masculino, Deus quer tirar do nosso coração o que é desnecessário, o pecado. Então era uma maneira que Deus tinha didática de ensinar o corte que Deus quer fazer, cortando a natureza má do ser humano através da conversão do ser humano. Agora, por que o sábado é eterno e a circuncisão não? Pelo seguinte, o sábado é um preceito moral. A circuncisão não é um preceito de ordem moral. O princípio por trás dela se aplica para nós, a circuncisão do coração. Agora, a questão cerimonial em si não se aplica. Agora, a palavra eterno, quando se aplica tanto ao sábado quanto à circuncisão, devemos levar em conta que nem sempre eterno é para sempre. O termo hebraico olam, relacionado do qual se traduz a palavra eterno, ele pode significar um tempo sem fim ou um tempo com fim. Em 1 Crônicas 28, por exemplo, né, você percebe do verso 4 que o termo eternamente não era um tempo sem fim. Por quê? Quando diz que Davi seria rei eternamente em Israel, sabemos que ele reinou, na verdade, 40 anos. Então, o termo eterno, ele significa um tempo sem fim ou com fim, dependendo do objeto ao qual ele está ligado. Como o termo eterno está relacionado ao sábado, e o sábado é um preceito moral, então o sábado vale para todo sempre. No caso da circuncisão, como ela não existiu desde a criação do mundo, é claro que o termo eterno não significa para sempre, porque o termo eterno significa para sempre quando é ligado a um agente que é de natureza eterna. O sábado é um aspecto moral, é de natureza eterna. A circuncisão é um costume cultural e cerimonial e não é de aspecto eterno. Então, cuidado com essa palavrinha eterno. Nem sempre na Bíblia ela significa um tempo sem fim. E você precisa analisar o agente que está ligado ao termo para você saber se aquilo é realmente eterno no sentido estrito do termo ou se é eterno no sentido de um tempo longo dentro da cultura hebraica. Muito bem, professor. Hoje nós estamos recebendo perguntas aqui bastante interessantes com as mais diversas doutrinas bíblicas. Uma delas é com relação ao dízimo também. E olha só a pergunta que chegou aqui pelo torpedinho SMS. Quem mandou é o seu João, ele é de Valparaíso de Goiás. Ele diz: parabéns por este estudo maravilhoso. Por favor, me expliquem a origem do dízimo. Ou o dízimo de hoje é esperteza do homem usando a nossa pequenina fé? Olha aí, professor. A gente se depara aí nos mais diversos programas de televisão evangélicos que acaba havendo assim uma certa exploração com relação às finanças do crente. Agora, o dízimo é falado na Bíblia, só que hoje parece que ele já está banalizado. Agora, qual que é a verdadeira origem do dízimo, professor? E qual a razão do dízimo? Olha que coisa interessante, nós percebemos, quando lemos Malaquias 3, 8 a 10, percebemos que a orientação do dízimo é uma orientação divina, mas é uma orientação divina, assim, um aspecto moral muito bem apresentado na Bíblia e que não tem nada a ver com a chamada teologia da prosperidade dos nossos dias. Por exemplo, em Malaquias 3, 8 e 9 é dito o seguinte: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando? E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Perceba que não dizimar é roubar a Deus. E, portanto, a questão do dizimar é um aspecto, sim, moral.
Nós lemos, por exemplo, em Gênesis 14, 20 e 21, que Abraão, de tudo que ele tinha, ele deu o dízimo a Deus. O dízimo é a 10ª parte da nossa renda, e quando devolvemos a Deus, nós reconhecemos que Deus é o dono de tudo, que nós somos apenas administradores dos bens dele, e que por isso devolvemos parte do que é dele para a evangelização. O nosso telespectador da Novo Tempo e o nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo. Todas as pessoas que mantêm contato com a Novo Tempo e recebem cursos bíblicos gratuitamente, sem pagar um centavo, isso é o resultado do dízimo. Se não fosse o dízimo, por exemplo, eu não teria conhecido a Bíblia. Foi graças ao dízimo que eu pude receber um estudo bíblico gratuito. Então o sistema de dízimos, de acordo com 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele é um sistema utilizado por Deus para a evangelização das pessoas. Para que elas conheçam o amor de Deus, para que elas sejam salvas do pecado. E o dízimo nos ajuda também a evitarmos o nosso egoísmo. Nós aprendemos a pensar um pouco mais no próximo e não pensarmos apenas em nós. Entretanto, infelizmente, esta prática que é tão bonita e apresentada de forma tão equilibrada na Bíblia, como o Tito bem falou, ela é banalizada. E as pessoas apresentam o dízimo como se Deus quisesse barganhar com você. Ou seja, você me paga e eu te abençoo. Esse tipo de teologia, apresentada por muitas igrejas, não é a teologia bíblica. Por quê? Efésios, por exemplo, 2, 8 e 9, nos mostram como que acontece a salvação do ser humano e de que maneira você e eu somos abençoados por Deus. Efésios 2, 8 e 9 é dito o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém ao ser abençoado pode dizer o seguinte: nossa, eu fui abençoado simplesmente porque eu fui um grande dizimista. É claro que Deus te abençoa, mas primeiramente, pela graça dele, ele te dá as coisas. Primeiramente, Deus salva você do pecado, te liberta da culpa. Em resposta a esse amor, você dizima. Não para comprar algo de Deus, mas como resultado do seu relacionamento com ele. E como consequência disso, Deus vai abençoar você ainda mais. Eu recomendo que todo telespectador e ouvinte saiba a qual igreja direcionar o seu dízimo. O dízimo é uma coisa séria, é uma coisa muito importante, e você e eu não deveríamos dizimar em igrejas que não fazem o uso correto do dízimo, que exploram as pessoas, que não utilizam o dízimo apenas para evangelização e que ficam ensinando você a barganhar com Deus, sendo que tudo que nós recebemos de Deus é de graça, é um presente dele. Tem muitas igrejas sérias, não é, que administram sabiamente o dízimo. E eu recomendo, querido irmão, que você continue com esse discernimento para você ter cuidado e não se deixar enganar por muitas pessoas que infelizmente comercializam a fé. Não é isso que Deus quer de nós, não é isso o que Deus quer do ser humano. A fé é um dom de Deus, ela não pode ser comercializada. Muito bem, professor. Antes de eu te colocar na mira com a próxima pergunta, eu queria mostrar aqui os nossos amigos que vieram nos assistir ao vivo hoje, professor. Hoje nós temos pessoas até internacional aqui, viu? Opa! Nós temos hoje um amigo que está ali, ele é da Bielorrússia. O nome dele é Andrei, ele veio aqui acompanhar a Novo Tempo e está hoje dando a oportunidade de assistir o nosso programa. Temos também a irmã Marli, juntamente a irmã Marli é a mamãe da Lise, que vocês estão vendo sempre aí na TV Novo Tempo, que acompanha a programação do Novo Tempo. Ela também veio aqui prestigiar o nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Professor Leandro Quadros, a nossa próxima pergunta aqui também é daquelas capciosas, meu amigo. Opa, porque olha só, e foi pelo Twitter também, hein? Foi pelo Twitter também? Quem mandou essa pergunta foi o Robenval e ele diz o seguinte: quem dá os dons é Jesus ou o Espírito Santo? Como apresenta lá em Efésios 4, de 7 a 11, diz que é Jesus. Só que em 1 Coríntios 12, dá a entender que é o Espírito Santo. Afinal de contas, quem é que dá o dom? É o Espírito Santo ou Jesus? Agora, olha interessante o que fala ali em Efésios 4, viu, professor? Eu estava lendo aqui enquanto você estava explicando outras respostas. Olha só. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu.
como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Aí depois o verso 9 diz o seguinte: o que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem deu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Professor, quem foi que deu esses dons? Foi Jesus Cristo ou o Espírito Santo? Essa pergunta é interessante e a resposta é o seguinte: ambos. E de que maneira? A resposta está em João 16, 13 e 14, que diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Acredito que o Espírito Santo seria o representante de Cristo e glorificaria a Cristo, ou seja, faria com que as pessoas direcionassem o olhar delas para Cristo. Portanto, ao Cristo subir ao céu, ele enviou o Espírito Santo. E como a subida de Cristo ao céu foi o que possibilitou a descida do Espírito Santo, então tanto Cristo quanto o Espírito Santo dão os dons, porque é através da morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu é que o Espírito Santo pode ser enviado para nos dar os dons espirituais. E por isso podemos dizer que os dons vêm de ambos, porque é graças a Jesus que o Espírito Santo pode vir a este mundo e nos dar dons espirituais para cumprirmos com a missão de Cristo. É por isso que em João 14, 16, Cristo fala o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo é o representante de Cristo. E, portanto, a divindade age conjuntamente, mesmo que cada um tenha a sua função, tanto na criação quanto no plano de salvação. Muito bem, professor. Ainda você tem 1 minuto e meio para a última pergunta. Vamos lá. Olha só, nós já estamos no momento de começar a preparar as festividades do Natal. A pergunta é a seguinte: nós podemos ter uma árvore de Natal em casa, professor? Não há nada na Bíblia que condene uma pessoa de ter uma árvore de Natal em casa, desde que ela entenda a essência do Natal. Por exemplo, você não pode ensinar para o seu filhinho que realmente existe o Papai Noel. Você, lógico, tem uma certa idade que você brinca com a criança e tudo mais, mas você tem que mostrar para a criança que o personagem central do Natal é Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus 2,11 percebemos que quando Cristo nasceu, em Mateus 2,11, olha o que reis magos fizeram em relação a Cristo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Ou seja, no Natal, você tem que lembrar que Jesus é Deus, adorá-lo. E se os magos deram presentes para Jesus, por que você não pode presentear as pessoas? É claro que você não vai comemorar o Natal como os pagãos comemoravam, mas você pode se utilizar dessa data para fazer boas coisas. Eu gosto muito de um capítulo que a escritora cristã Ellen White tem no livro O Lar Adventista. Neste capítulo em que ela fala sobre Natal, ela tem uma citação fantástica, que eu não vou abrir agora por causa do tempo, mas ela diz o seguinte: que bom seria se em nossas igrejas existissem árvores de Natal para ali colocarmos donativos para os pobres. Podemos fazer um bom uso da data para abençoar a vida das pessoas. Muito bem, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade. A gente se encontra a semana que vem, correto? Pela graça de Deus, meu amigo, obrigado pela sua companhia e amizade de sempre. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte, por suas perguntas. Deus recompense você por você fazer este programa acontecer. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, unicamente a Bíblia, terá coragem de lhe responder. E lembre-se, neste programa, todos os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Tchau!